Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você tá chegando nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo, fala comigo, Vini, como é que você tá, meu filho? Fala, meu povo! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Fala, Iá, como é que você tá? Eu tô maravilhinda, tô ótima, graças a Deus, 100%, 1000 por hora, sem me escorregar, e se eu escorregar e cair, eu levanto e ainda faço uns passinhos de dança. Maria. Por aqui também, graças a Deus, tá tudo muito bem. Vamos para mais uma sexta, Sim. Mais um belo episódio. E você sabe que dia é hoje, senhor Vini? Não faço a mínima ideia, além de sexta-feira, é o quê? É dia dos avós, hoje dia 26 de julho, dia dos avós. E eu me peguei pensando, eu não sei como é que você... Pausa. Ouvinte, você também sabia que hoje era dia dos avós ou eu tô sozinho nessa? Obrigado, pode continuar. Vini, ouvintes, eu não sei como foi aí a relação de vocês com os avós paternos e maternos, ou avós de criação, de coração, mas a minha relação foi muito intensa, né? Eu morei com a minha avó desde sempre, de bebezinha até os meus 14 anos. E a minha relação com ela sempre foi muito intensa e muito bonita. A minha avó paterna também tem uma relação com ela, não é tão aprofundada quanto foi a da minha avó materna, mas são serizinhos de luz aí e pessoinhas que podem nos ensinar muito por conta de vivências em outros tempos, né? E é bem isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre as questões das gerações, da mistura de gerações que a gente está vivendo nesse momento no mundo. Falei com o Vini agora há pouco, acontece algo que é novo, é inédito na vida, né? Ao mesmo tempo são 5 gerações convivendo sobre o planeta Terra. Baby Boomers, geração X, geração Y ou Millennials, geração Z E Alfa. Alpha. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Vini? Falar como a gente consegue ser saudável com tanta coisa acontecendo, com tanta gente diferente, pensando diferente, com convicções e padrões diferenciados. Cara, é choque atrás de choque, né? Como é que a gente faz? É muito louco e interessante essa mistura de gerações. A todo momento a gente está tendo que aprender algumas coisas com gerações passadas, ensinar algumas coisas para gerações atuais e futuras, e aprendendo coisas com as gerações que, como se diz, chegaram agora, mas vão ser elas que vão dominar o nosso futuro, que vão ficar aqui por muitos e muitos anos após a gente ir. E esse choque de uma para outra, ele também, quando a gente analisa alguns lados, algumas coisas, principalmente de forma mais isolada, ele é meio assustador. Sim. Quando a gente acompanha a questão de tecnologia, o que meus avós tiveram de contato de tecnologia, o que eu tive e o que meus filhos ou os filhos dos meus filhos vão ter. Sim. É um campo muito surreal. É assustador, sim, para quem não se propõe a estar aberto, né? Essa questão de eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, talvez não seja tão saudável para quem pensa dessa forma. Síndrome de Gabriela. Exatamente. Quando você falou, né, a gente tem que estar ensinando a geração mais nova agora e se adaptando com resiliência ao novo tempo, né? Eu falei uma frase aqui quando a gente estava comentando sobre esse tema, que os mais velhos, eles são hoje os mais experientes em termos de vivência, de vida, mas os mais inocentes vivendo o tempo que estão vivendo.
E dependendo como eles tiveram uma criação muito rígida, muito hierárquica, muito... Fazendo um adendo em cima do que você acabou de falar, só para contextualizar de uma forma mais fácil para o ouvinte, eles são muito independentes da parte de trabalho, processos e sentimentos, emoções, eles sozinhos, eles se resolvem isso muito fácil, e eles são muito dependentes da parte eletrônica. Sim. Da parte tecnológica. Exatamente. Da parte mais que precisa de uma tecnologia, seja de um controle de uma televisão. Sim. Já complicou a vida. Já complicou, já fica nervoso, né? Era o que eu ia falar, eles tiveram uma educação muito rígida. Sim. E se mexer, estraga. Se mexer, estraga. Se mexer, vai dar ruim, você apanha, você fica de castigo. Se isso aqui quebrar, não tem outro. A curiosidade foi podada na raiz. Foi podada. Eles são de uma geração que não existe descartável. Era fralda de pano. O menino cagou, tem que lavar no tanque. Manual, processual. É lá. Levantar para ligar a televisão lá no botão. Bater bolo na mão. Então, é complicado para eles, a gente entende, mas se a gente não se adapta, se a gente se mantém nessa rigidez, não vou fazer. É complicado também, porque o mundo não vai voltar atrás, a tecnologia só vai para frente, as coisas só vão para frente. Uma outra coisa muito marcante dessa geração e que eu admiro muito, gosto e gostava quando eu via acontecer, é a questão de o quanto essa geração ela é focada na família. Sim. Nas reuniões da família. Nas reuniões, na união. Assim. Na união. Ainda que tivesse quebra pra capar, né? Sim, e sempre vai ter. Mas eu falo assim, ó, eu não sei se esse movimento é perceptível na sua família, mas eu vou falar um exemplo. Hoje, nenhuma das minhas vós estão vivas mais, infelizmente. Mas tanto quando a minha avó por parte de mãe ou a minha avó por parte de pai estavam vivas, as famílias, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, elas eram mais unidas. Elas se reuniam mais para poder ir na casa da mãe, aí levava os primos, aí então ia todos os filhos. Sim. Então, como se diz, todos os nossos tios estavam lá, as tias estavam lá. A gente tinha mais esse contato por conta das vós. Depois e outra, além desse contato de que os pais tinham, porque eles iam para a casa da mãe deles e levavam os filhos naturalmente, a gente tinha uma outra experiência que hoje também se vê pouco, que era dos avós contarem histórias. Sim. Contarem os populares e famosos causos. E dos pais, que no caso eram os tios e as tias, também contarem causos e histórias. Sim. Hoje as famílias se reúnem menos e contam muito menos esses casos, essas histórias. Histórias antigas e inspiradoras, né? Sim, e assim, não só isso, mas histórias que levam aprendizado, que traziam lições, sim. Às vezes lições sempre bobas. Uma moralzinha ali sim, no final, né? Às vezes lições bobas, simples, mas que eram importantes. Mas além da lição que estava sendo passada naquela conversa, aquela reunião, aquele sentimento da união daquele grupo, ele é importante. E eu acredito que ele era importante para que as crianças, no caso os sobrinhos, os netos, vissem aquilo para poder tentar replicar. Aprendessem, sabe? Eu vejo hoje a gente num nível tão estranho, quando a gente compara as gerações de hoje em dia, que antes o pai ou a avó falava, o filho, o neto, ele parava para ouvir. Hoje isso acontece, ele não dá ouvidos. Não mesmo. Sabe? É muito assim, você não sabe de nada. E, de fato, para um lado da ótica, não sabe. E não precisa saber dessa parte de tecnologia. É indiferente, é rápido, isso é processual, rapidinho pega, é só dedicar. Mas do convívio, sabe-se muito. Sim. Do falar com pessoas, sabe-se muito. Do ler pessoas, sabe-se muito. Do se expressar, seja na raiva, seja na ira, seja de uma forma incisiva para conseguir alguma coisa, sabe-se muito. Do aprender até um momento, um time de flexibilizar mais, sabe-se muito.
lidar com a frustração, essa geração sabe muito, porque eles lidavam com isso a todo O momento. tempo todo. Tanto é que é no tipo assim, não tem problema bater não, tá tudo bem. Vai sobreviver. Né? Assim, isso sobrevive aos trancos e barrancos, né? São mais fortes, sim, são mais fortes na casca. Talvez o emocional, eu não sei. Eu tenho as minhas dúvidas ainda. É muito louco nisso, mas eu acredito que o emocional também é mais forte. Não que seja um forte suficiente, entende? Mas é mais forte do que os das gerações de hoje em dia. Hoje em dia, dependendo da pessoa, você dá um não pra ela entra em depressão. Ela se tranca no quarto, ela ameaça que vai embora, ou ela vai se matar. Não que antigamente isso não tinha, mas a geração de antigamente era tanto não, Na verdade, eu acho que as fraquezas emocionais são outras, né? que mudou. São outras. Os gatilhos Porque também. esse excesso de rigidez também é muito nocivo. Sim, total. Enfim, nossa, minha cabeça, o Vini olhou pra minha cara aqui e realmente minha cabeça foi em vários lugares ao mesmo tempo. Mas que rico isso, né, Vini? Muito. Que rico, que magnífico se perceber num mundo tão plural assim. E acredito que tem muito a ver com comportamento, né? Não com idade. Quer ver o tanto que tem a ver com comportamento? Ó, antigamente as gerações também elas tinham tradições. As famílias tinham tradições. Hoje, poucas têm. Poucas têm. E aí a gente para e pensa, onde que isso se perdeu? Por que isso se perdeu? Exemplo, tinha uma família que era a família que fazia tapete. A mãe fazia, as filhas tudo faziam, os filhos faziam, todo mundo fazia, os filhos dos filhos iam fazer, tará. Hoje não tem. Não que isso seja bom, que isso seja ruim, mas é diferente. E é um diferente que você se pergunta, será que isso não está acontecendo mais é bom? Ou será que isso é ruim? Será que está todo mundo vivendo bem com isso ou sem isso? Sabe? Gera algumas perguntas assim. E quando eu reflito, por exemplo, a minha avó por parte de pai, ela era excepcional em fazer tapete, coxa, coberta simples, dessas mais elaboradas. Tudo ela sabia fazer. Dessa arte de costura, ela fazia de tudo. E é engraçado porque todas as minhas tias aprenderam a fazer. Só que só uma Levou adiante como levou adiante. E assim, tá tudo certo. É o que vai Escolhas, acontecer. né? Só que, tipo assim, é engraçado você ver que. Aí, por exemplo, são 6 mulheres, só uma faz. Isso vai passar pra frente. Só que vai passar de uma forma muito menor do que o que era passado antes. E vira aí um vai se funil, perdendo né? o funil. Vira um funil, vai afunilando ali a tradição em si. Ai, cara, eu penso em muita coisa quando a gente fala de geração, né? A visão deles para relacionamento, a visão deles para amizade, a visão deles para serviço, para negócio, para vida. É uma geração, não sei vocês ouvintes, mas assim, a minha mãe ali, ela tá na geração Baby Boomers, é bem aquela do tipo assim, faz um concurso público, é melhor para você, né? Estabilidade, eles buscam estabilidade ali. Enquanto essa geração de agora, aqui de 2010 para frente, que é a Alpha, quer o seu lugar no mundo, quer ser único. E tá tudo bem. Imagina a gente juntar essas duas ideias. Eu não quero concurso, eu quero ser youtuber. Eu quero ser youtuber, quero ser eu mesmo. Quero fazer dancinhas do TikTok. Né? E, cara, tá tudo bem. Ou o meu canal de maquiagem. Sim. Ou de filmes, de animes e não sei o que. É muito louco porque traz um leque de profissões, um leque de coisas que a pessoa pode fazer, de áreas, né, que ela pode descobrir e tocar, que as gerações passadas não têm nem noção. E aí, tipo assim, a pessoa não pode nem contar. E assusta mesmo. Eu lembro quando eu disse que eu ia fazer publicidade, uma família que só fazia
direito, medicina ou magistério, né, ou pedagogia. Eu falei, eu vou fazer publicidade. E foi um pouco depois do que minha prima falou que ia fazer moda. E uma outra, turismo. Nós fomos as loucas, as ovelhas loucas, negras. né, as rebeldes. Mas ainda já assustava curso superior. Agora um caboclinho virar e falar assim, não vou fazer faculdade não, vou virar youtuber. Fala isso pro seu avô, pro sua avó, pra quem tem 70 anos de idade. Vai torcer o nariz sim, e tá tudo bem ele torcer o nariz. Certo. De acordo com as informações que ele tem, com a vivência que ele tem, com o que ele aprendeu, ele tá mais que certo em te barrar. Até porque ele não conhece seu mundo, ele não conhece sua ótica. Não tem diagnóstico de que isso de fato dá certo. Então, óbvio que ninguém pode faltar com respeito, independentemente da geração que você estiver. Nem o mais novo para o mais velho e nem o mais velho para o mais novo. Respeito é respeito em qualquer geração, em qualquer idade, em qualquer lugar. Agora, entenda o ponto de vista de alguém que não viveu o seu tempo. Você também não viveu o tempo dele para saber como foi, o que ele teve que lutar, os calos no pé que ele teve que fazer para poder andar de um lado para o outro. Você já viu a história do Bruno Perini e da Malu Perini? Eles têm um podcast que chama Os Sócios. Não, eu conheço o podcast, mas não sei a história. O Bruno, ele era oficial do exército, alguma coisa nesse sentido. E ela, acho que trabalhava com moda, alguma coisa nesse sentido, e aí ela criou um blog, alguma coisa assim na internet. E aí eles casaram, e aí ela trabalhava com isso. E aí ele sempre via isso e falava, meu bem, larga isso, não vai dar certo, monta a empresa pra você, vou te ajudar, você monta um negócio, eu te ajudo, tarará. Ele sempre foi muito bom com contas, finanças e tal. E aí ela, não, mas eu quero isso aqui vai dar certo. E ele nunca dava atenção. Ele não, como se diz, não desdenhava do que ela fazia, mas ficava orientando para que ela saísse. Porque ele não via futuro. Sim. Até que num dia, eu não lembro o detalhe exato da história, mas ela ganhou dinheiro com a internet. Ou foi o blog dela que deu certo, alguma coisa, ou o canal que ela criou. Eu sei que ela fez alguma coisa na internet que ela ganhou dinheiro. E aí ela ganhou e contou pra ele. E aí ele foi ver. Sim. E aí ele foi avaliar o relatório. Foi ver as métricas. Sim. Quando ele avaliou, aí ele viu que ela ganhou um dinheiro. Vamos imaginar que, por exemplo, seja uma receita no YouTube. A receita no YouTube ela é paga em dólares. Sim. Então ela é feita em um canal que é feito por visualizações. Então nas visualizações você pode atingir um público do Brasil, seja do seu estado, seja de outro estado, seja de várias cidades, como seja de qualquer lugar do mundo. Quando ela mostrou isso e ele fez conta, com tantas pessoas deu tanto, fazendo assim, fazendo assado. O mesmo trabalho dá para escalar e alcançar mais tantas pessoas e ter X. Ele falou para ela, dedica tanto tempo do seu dia agora de forma integral nisso, que eu vou segurar as pontas aqui, até esse negócio dar certo. E aí ela foi. E aí o negócio começou a dar certo. Então, o que aconteceu nesse exemplo, para pegar o gancho e contextualizar em cima do que você está falando? Às vezes, a geração antiga, ela não tem contato com as informações que você tem. Sim. Então ela não é tocada igual você já foi. E ela não consegue enxergar o horizonte que você enxerga. A partir do momento que ela se abre, dando a oportunidade de ouvir, de conhecer, de entender, e ela começa a fazer as contas, aí ela entende que existe um outro mercado muito bom, muito lucrativo, e que também pode dar certo, demandando a mesma energia e esforço que o que ela está pedindo para você fazer. Eu acho que no fundo, Vini, é disposição. Também. Tudo é disposição. É respeito ao seu tempo, à sua história, ao seu momento e a disposição de enxergar o que foi, o que é e o que pode vir a ser. Porque se eu me mantenho fechado, sou o que sou, não vou me mudar, aí as coisas ficam muito mais pesadas. Porque, hoje não vai mudar, já é o que é, né? E a tecnologia não vai parar de avançar. As pessoas não vão parar de nascer.
A cultura não vai parar, ela evolui de uma forma diferente, mas ela evolui também. Não, os tempos vão ser outros sempre. Então a questão é ter disposição e de enxergar o que está à sua volta. E respeito, quanto à sua história e quanto à história do outro, ao momento do outro. Não preciso sair desrespeitando ninguém só porque é mais novo, só porque pensa diferente que eu. Se não te faz bem, se afasta. Igual a gente falou sobre o tchau, obrigado, né? Aquele episódio que a gente mencionou aqui. Mas enxerguemos a riqueza de estarmos vivendo num mundo com 5 gerações ao mesmo tempo. Isso dá pano pra manga, hein? Acho que dá pra fazer uma coisa super bacana, colocar um de cada geração pra poder conversar no galpão. Deus é mais. Pode ser que dê muito certo, dependendo, como pode ser que depende muito da condução. E aí, ó, quando você segue, saindo dos baby boomers, a gente entra na geração X. Que são a geração dos nossos pais. Aí, dos pais de vocês, que eu sou meio fora da curva, pra variar, né, Vini? Só mais uma vez. Eu não encaixo muita coisa nessa vida, não. Para contextualizar, ouvintes, geração X é de 1961 a 1980. Isso. São pessoas intensas, né? Elas ainda buscam um pouquinho de estabilidade, mas a intensidade daquilo, vivenciaram ditadura, vivenciaram guerra de Vietnã, movimento hippie, tem algo já de o meu lugar no mundo com intensidade, mas eu ainda preciso da estabilidade para ser feliz. São as pessoas adeptas da meritocracia. Fazem a valer muito. Meritocracia, entre aspas, né? Mas sim. Pegaram, como você falou, a transição política. Foram introduzidos nessa hegemonia do capitalismo. Tiveram contato com mais dinheiro, com a troca de moeda, onde o dinheiro passou a valer mais, depois passou a valer menos. Sim. Toda aquela loucura. Com o enriquecimento do mundo, né? Tiveram muita competitividade, porque essa é a primeira geração que começa a sair dos campos e tentar a vida na cidade. Sim. E isso gerou muito individualismo, onde eles começaram, como se diz, eles são o centro e precisam fazer dar certo. Eu saí da roça para vir para cá e eu não posso voltar para lá sem ter conquistado nada, de mão abanando. Aí é uma galera que começou a ter um foco maior em consumo, é uma galera que passou a se importar mais com status. Rapaz, vou te contratar, hein? Fazer umas pesquisas de público pro marketing. É bem isso aí. O que mais? Fala mais. Vocês estão gostando, gente? Tá batendo, hein? E aí essa geração, como se diz, parte do interior para a cidade e começa a criar a sua vida na cidade, começa a construir as coisas lá. E essa transição traz um choque de realidade muito grande. E traz uma coisa que vocês vão perceber muito, ouvintes, quando vocês forem lembrar dos familiares de vocês. Vocês já perceberam que, no geral, tá? Nossos avós têm uma paciência tão maior que nossos pais? Que eles tendem a ter uma ansiedade um pouquinho maior, a serem mais acelerados, a querer os negócios mais prontos. Óbvio que vai ter exceções, mas se vocês prestarem atenção, muito também tem a ver com essa transição que foi passada. De querer ter que fazer várias coisas, de querer ter que fazer tudo. Antigamente era o trabalho na roça. Sim. Era uma vivência mais tranquila. Eu tô rindo aqui, porque você vai fazer um supermercado com a sua avó pra você ver. Hoje você quer ir lá, você só vai rapidinho, meia hora, já é muito tempo gastando dentro do supermercado. Vai com a sua avó pra você ver. Só vai. Não vou nem falar o que vai acontecer, não. Só vai com sua avó. Não precisa, né? Deixa ela lá e daí 3 horas você volta. deixa e busca. Porque você não consegue ficar lá acompanhando. Não dá. É exatamente isso, a noção do tempo. O aproveitamento do tempo é diferente. E não é porque são aposentados somente, é porque eles têm uma percepção do tempo diferente que a gente. Isso é surreal. Quem nunca foi no mercado, topa com o velhinho, com a velhinha lá, que parece que ele tem o dia inteiro pra ficar lá.
e você tá correndo, agoniado, querendo fazer várias e várias coisas, e ele... Tá caro, né, meu filho? Ô, vida boa, tá, a vida tá cara. E isso é muito engraçado. E aí, partindo da geração X, perdão, é X, né? Partindo da geração X, isso. A gente vem pra Y. Ah, Y, Isso, exatamente. isso. Aí a gente, É a gente foi nós. pra geração Y, que é a nossa. Y de IA. A gente sai da X e entra na geração Y. A geração Y é de 1981 a 1997. Conta a idade da gente, né? Tem uma frase aqui bacana que é boa de falar, que resume um pouquinho essa geração. Vou me interessar se você for interessante. Vamos ser interessantes? Ah, tá chato, não vou fazer não, né? Procrastinar. É muito nós, é muito nós. Ansiedade, depressão, tudo vem disso aí. Não é interessante, não tá pra mim, eu não sei ser interessante. É uma geração que pegou a globalização, estabilidade econômica, porque as confusão que fizeram do real Já estava resolvido. já foi resolvida lá na geração dos Tecnicamente, nossos avós e dos nossos pais. Plano real, bababá, tudo aquela parte pra lá já foi. É uma geração que tem o primeiro contato com quem? Com a internet. Ai, que susto. Essa é a geração que tem o primeiro contato com a internet. Até então, nossos avós e nossos pais não tiveram. E aí é onde que tudo começa a mudar. É uma geração de questionadores. Alguém da geração Y questiona? Não é bobagem? Pergunta? Bobagem. É uma geração que cria muita expectativa. É uma geração festiva. Gosta muito de festa. Eu preciso ter um tempo para mim. Eu preciso ter um relaxamento. Eu preciso desafogar. De vida social ativa. Eu preciso de uma viagem. Não, viagem é bom. Quem nunca? A viagem é necessária. E aí, gente, deixa eu só fazer esse adendo. A geração X também, para algumas pessoas, ou em alguns estudos, também é conhecida como geração dos milênios. É nóis. Isso. Que é de 1980 a 1900. X não. Perdão. É a a Y, perdão. De 1980 a 94. A geração IA. Pensa assim, ó. IA. IA é millennial. E aí, essa geração, ela já traz uma loucura. Um turbilhão de coisas. Porque essa geração, ela começa a trabalhar em mais coisas. Ela começa a ter contato com as máquinas. Ela começa a ter contato com automação. Ela começa a ter contato com celulares. Ela para de ter aquela fichazinha do orelhão. Ela para de ter aquele cartãozinho do orelhão. E começa a utilizar um negocinho quadrado. Que até então era grande. Pesado. Pesado. Um tijolo. Que prestava só para mandar mensagem. E de vez em quando fazer ligação. Porque quase nunca tinha sinal. É doido, né? Pra onde? Pro telefone fixo. Existia telefone fixo. É doido, hein? Quem aí lembra que tinha uns pacotes de mensagem limitado? SMS. SMS. Caramba. Nostalgia, hein? É louco, é louco. E aí, galera? Essa geração começa a confrontar a geração que vem seguinte. Rapaz. Aí é outro problema. É a Z. Que é a Z. Essa é uma outra geraçãozinha bem difícil. Geralmente aqui nos estudos ela é de 98 a 2009. Uma frasezinha que traz um pouco de como ela é. Um discurso bacana não é suficiente. É preciso pôr a mão na massa. Vamos sujar as mãos? Não sei se eu vejo muito assim, não. Assim, até que vejo essa geração muito empenhada quando o assunto interessa.
Então pega bastante coisa da geração dos millennials ali, tipo, eu me interesso se você for interessante. Então se você for interessante, vale a pena o meu esforço por você. Yes. Vou lá sujar minha mão. Aí eu acho que vale a pena sujar minha mão por ti. Agora, entrega um trem que não é interessante na mão dessa galera aí pra você ver. Sabe o que aconteceu no início desse ano? Eu fui fazer uma peça. E aí, dentro desse grupo de teatro lá do GAN, realmente tem um choque, esse choque de geração aí. Tem gente mais velho, beirando 60 anos, e gente saindo das fraldas, né? Brincadeira, não é saindo das fraldas, mas tá com 15, 16 anos ali. E 18, 20, eu acho que tá tudo no mesmo patamar. Então tem o núcleo de dança, e dentro do núcleo de dança tinha bailarina, uma bailarina de 50 anos, 45, 50 anos, e uma menina de 20, 18, entre 18 e 20. Certo. A bailarina mais experiente, ela demorou 3 meses para poder fazer uma coreografia, né, bacana ali para aquele momento. Certo. A de 18 e 20 fez em uma tarde. Você pode? Posso? Faz aí, faço. Pronto. Pronto. Que loucura. Com a mesma qualidade técnica da mais velha, sabe? Então é muito louco isso que a gente vive, se a gente não se permitir perceber e ser grato e saber aproveitar isso, sabe? Eu acho que a gente perde muito tempo reclamando das diferenças sem aproveitar as oportunidades que elas nos oferecem, sabe? Mas igual, pegando o gancho desse exemplo que você deu, a quantidade de informações que as pessoas têm acesso, elas dão muita vantagem em cima disso. Vamos pegar o exemplo da bailarina que você falou e a mais velha. Ela possivelmente, não significa que seja a regra, mas possivelmente ela tem menos acesso a vídeos, a canais, a lugares que ensinam e desenvolvem isso. Ela tem o que tem na cabeça de acordo com as experiências que ela teve, do estudo que ela teve, do contato que ela teve. Enquanto a mais nova, ela já tem aquela vivência do dia a dia, do tá ali, do ver ali no presencial. E aquela velocidade. Isso, mas ela tem uma dinâmica de falar assim, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma pesquisada de canal de dança, deixa eu dar uma pesquisada de canal de coreografia, deixa eu dar uma pesquisada de não sei o que, deixa eu dar um Google aqui. Deixa eu ver quem mais me ensina, deixa eu ver quem mais me traz um norte. Ela é muito mais municiada de informações para isso. E aí a gente pode dar esse exemplo que é para dança, mas hoje em dia isso pode ser feito para tudo. Para tudo. Igual, por exemplo, antigamente, quem sabia fazer um bolo? As nossas avós faziam bolo, vou dar um exemplo, e elas faziam bolo de quê? De cabeça. Poucas tinham receita mesmo. De cabeça. Não, minha mãe me ensinou assim, põe assim, olha lá, porque é no olho, prova, que é na língua. Não tinha o escrito. Não. Era tudo na cabeça. Ela ia olhando lá, às vezes era um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. O grosso ali tem uma estrutura que dava para montar uma receita, mas era no olho, não tinha nada pronto. Hoje em dia você abre um Kawaii da vida, coloca lá bolo. Pronto, você sabe fazer. Você que não sabe nada, consegue fazer até bolo confeitado. Porque a pessoa te ensina hoje em dia o passo a passo. Ó, você vai comprar esse bico, aí você vai comprar isso aqui, aí você vai comprar tantos ovos, você vai comprar tantos creme de leite, tanto não sei o que, bate tanto. Então, tipo assim, hoje é tão louco que você, sem ter o conhecimento, em 5 minutos, pode tê-lo. Sim. Ai, Vini, eu acho que nós vamos ter que abrir outro episódio para falar sobre isso tudo, porque tem muita coisa para ser dita sobre isso, muita coisa para poder falar sobre relações de pessoas diferentes, sabe? E diferentes pela geração, diferentes por gênero, diferentes por pensamentos, diferentes, né? Isso que eu acabei de falar agora, que a diferença, ela é uma oportunidade, é
tá muito dentro desse tema aqui. Eu acho que a gente pode sim abordar em outros episódios. Que de fato, se a gente for ficar falando aqui, vai dar 80 minutos, 3 horas de conversa. Eu falei. E olha que a gente falou só sobre as gerações. Eu nem misturei voz e voz aqui, hein? Porque a nossa discussão anterior aqui era que se eu colocasse história de vô e vó ia ficar gigante. Mas ia mesmo. Mas só de gerações já fica muito grande. Mas para hoje, eu acredito que a reflexão que fica é: saibamos respeitar a nossa história, o nosso momento, olhar para o que está vindo, para o tempo que estamos e estejamos dispostos a nos abrir para enxergar o que vem, enxergar o que foi e entender o nosso lugar no mundo, né? Pegar um pouquinho emprestado aí a da geração alfa, o pensamento da geração alfa de... E você nem leu, né, da geração. Pode falar. Ainda não deu tempo. Pegando o gancho do que você acabou de falar, eu acredito que a gente não pode perder a essência de aprender com os antigos. Não dá. Sabe? Ter a humildade de entender que a gente não sabe nada. E a paciência. Embora a gente ache que saiba, a gente não sabe nada. Eles sabem muito. Eles viveram muito, eles ensinaram muito. E tem muito que ensinar ainda. Só que a gente tem que ter humildade para chegar e falar que quer aprender. Sabe? Muitas vezes a gente não tem. E na verdade, Vini, eu acho que a gente tem que ter... Os antigos é algo assim, é bonito, é nostálgico, é importante porque faz parte da nossa história e das nossas raízes, sabe? Mas eu acredito que esse tipo de pensamento e de movimento, de humildade, de aprender com o outro, é para qualquer um. Porque eu posso te ensinar muita coisa com a minha visão de mundo e você Total. pode me ensinar muita coisa com a sua visão de mundo, com as suas vivências, com tudo. Óbvio que uma pessoa mais velha tem muito mais a ensinar. Só que a gente também tem muito a ensinar para ela. Porque ela tem muito a aprender, afinal de contas ela está vivendo num tempo completamente desconhecido. E que é mais fácil, é mais fluido para a gente do que para eles. Total. Né? Então eu acredito que o aprendizado talvez seja, a reflexão seja essa de o que você traz, a bagagem que você traz, o tempo que você veio, importa para quem veio antes e para quem vem depois. E você também pode aprender com quem veio depois e quem veio antes de você. Acho que é manter a mente aberta para isso. Pode aprender, pode ensinar. Sim. Né, ter isso. É igual quando a gente reúne 2, 3 gerações da mesma família em um ambiente e vai brincar, e vai conversar, e vai fazer alguma coisa. É sensacional. Eu morro de rir sempre que acontece. É muito engraçado. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Nossa, ficou bonito, hein? Bora, Coralina. Só para encerrar, falando agora dos alfas. Simbora nós. Aquela galerinha que veio ali mais ou menos a partir de 2010 para frente. Meus filhos. Aí uma frasezinha aqui para eles é: ser único me faz conectar melhor com as pessoas e me fundir com o mundo e com o universo. Vamos expressar a nossa autenticidade. Vamos. É a galera que começou a dançar diferente. É a galera que começou a cantar de um jeito mais diferente, de editar, de fazer vídeo, de fazer gracinha, de inventar meme. É uma galera que não tá nem aí pra nada. Não é assim. Não é assim que eles pensam. Tá muito aí pra si mesmo. Não está nem aí para o que pra eles não é interessante. É uma galera que a todo momento busca gatilhos. A todo momento ela busca... Como é que a palavra fugiu? A todo momento ela busca estar estimulada. A todo momento buscam estímulos. E isso é bom e é ruim. Porque facilmente eles estão entediados. Facilmente eles não têm o que fazer. Facilmente se deprimem. Facilmente se entristecem. Facilmente choram.
reclamam, fazem birra e facilmente passa. E facilmente se repete tudo de novo. Ai, Vini. Eu ia fazer uma outra observação, mas eu não vou, porque senão a gente vai desenrolar ainda mais nessa linha de pensamento. E eu acho que os nossos ouvintes, e nem nós estamos preparados para episódios tão grandes assim. A gente vai discorrer isso em algum outro momento. E é muito engraçado a gente imaginar essa última galerinha com a primeira galera que a gente falou. Como é que conversam? Como é que se entendem? É a geração que fala assim: faz isso, filho. Agorinha, vó. Não é agorinha, menino. É agora. Não, mas é que eu tô fazendo aqui. Eu tô... Não quero saber. Alguém já viu isso? Já passou por isso? E é muito engraçado essa comparação dessa geração. Essa certa ansiedade para algumas coisas. Essa certa paciência para outras que algumas têm. Essa certa agilidade e prontidão que algumas têm para algumas demandas, para algumas coisas e para outras não. E existe uma coisa muito bacana que é explicada também, que traz muito assim, ó. Você já percebeu que o que você geralmente sabe fazer e gosta, você faz geralmente primeiro e mais rápido? E o que você geralmente não sabe ou que você tem uma certa dificuldade, você faz por último ou demora mais para fazer? E isso se explica muito quando você dá alguma demanda para o seu pai e para sua avó, que existe tecnologia, que você pode perceber que ele nunca faz quando você está lá perto olhando. Você pode ajudá-lo e fazer com que ele faça naquele momento. Ele fala, agora eu faço, depois eu faço, e você chega e ele não fez. Não fez. De mesma forma que quando um adulto, um avó, um tio, dá uma demanda mais braçal, de fazer alguma coisa para uma criança da geração alfa, ele fala, agorinha, já vou fazer. E ele acaba que também por muitas vezes não faz, porque ele é da geração conectado. Ele não tá ali, né? Filho, passa uma mensagem pro fulano, é na hora. Liga pro Beltrano, é na hora. Compra não sei o que pra mim, assim, sim. Ele rapidamente entra no aplicativo, rapidamente ele escolhe, rapidamente ele faz o Pix, rapidamente ele se conecta. Ele não tem dificuldade para esse lado. Mas se você traz ele para alguma coisa mais braçal, fora daquilo ali, ele, tipo... buga, né? Será que não teria outra forma de fazer isso? Não dá para fazer pelo aplicativo, não. É engraçado. Isso é muito rico, Vini. Você não consegue sentir isso, não. Eu fico olhando, assim, eu fico maravilhada com a riqueza disso. Com a riqueza disso. Não... Ai, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa com esses pensamentos. Não vai ser nesse episódio, que já passou de 40 minutos de episódio. E eu tenho que te perguntar... onde é que a gente vê mais assuntos do Podné? Se você, nosso ouvinte, quiser ter mais contato com o Podné, você pode ver a gente lá no Instagram, você pode ver a gente lá no YouTube, ou você pode ver a gente lá no Kawaii ou no Spotify. Lembrando que Instagram, TikTok e Kawaii é @portal Podné. E YouTube, Spotify, @podné.podcast. O e-mail também tá funcionando, viu, gente? Essa geração nova aí não usa muito e-mail não, viu, Vini? Mas a nossa geração usa, né? Correntes, cartinhas de amor. Tá, não, esses não precisam não. Pode ser de e-mail de parceria, né? Contato podné@gmail.com. Os seus âncoras do seu podcast preferido estão meio transtornados com a quantidade de informações e pensamentos desse episódio, mas tá tudo bem, a gente vai sobreviver. Mas papo assim cheio de reflexão pode, Vini? Mas é claro que pode. Sempre pode.
Pode demais, sem enlouquecer, né? Justamente, é muito importante. Galerinha, um beijo pra vocês. Eu espero que semana que vem seja tão divertido e maravilhoso como hoje. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.